Olá, boa tarde. Hoje eu e o Matheus a gente vai fazer uma apresentação aqui sobre essa atividade de estrutura de repetição para ou for. E o objetivo aqui dessa atividade é a proposta de um enunciado de um problema sobre a estrutura de repetição for, e o nível desse exercício que o Matheus vai apresentar um pouquinho mais para frente deve ser difícil, considerando que foi apresentado nas aulas e nas listas de exercícios da disciplina. Então, o Matheus ele vai passar um pouquinho do código e eu vou passar aqui um pouquinho dos conceitos referentes a essa estrutura de repetição. A bibliografia que a gente utilizou foi dessa apostila aqui do Instituto da Computação da Unicamp. É, então, vamos lá. Aqui ele dá uma breve introdução. E acho que uma coisa até interessante de se levantar aqui é com relação a quando utilizar o while e quando utilizar o for, que apesar de serem semelhantes e serem estruturas de repetições, depende muito do contexto, do contexto do objetivo que ali o programador precisa utilizar, né? Então, enquanto o while ele executa o loop primeiro e depois verifica a condição, o for ele executa o loop enquanto a condição for verdadeira. Então, essa é uma diferença muito importante que precisa ser levada em consideração. Então, eu trouxe essa imagem aqui que eu achei ela bastante explicativa sobre como funciona esse loop for. Então, aqui ele é um algoritmo, né, em forma de esquematizado, e aqui a inicialização é onde a gente seta a variável contadora. A variável contadora, ela é basicamente uma variável que vai contar quantas vezes uma ação foi realizada dentro de uma indentação ou dentro do loop. Então, a gente tem aqui o teste, e enquanto esse teste for verdadeiro, a gente vai executando essas ações aqui. Então, a gente inicia com a variável sendo igual a zero, e, por exemplo, no caso, se a gente for pedir para o programa imprimir o número de 1 a 10, a gente inicia com zero. O teste aqui, ele é verdadeiro, porque zero é menor do que 10, ele executa as sentenças abaixo e ocorre a atualização. A atualização, ela é quando a gente conta mais um com relação à variável contadora. Então, aqui ele vai para baixo, 1 mais 0 mais 1 é igual a 1. Então, aqui continua sendo verdadeiro, até que vai ser 2, 3, assim por diante, até chegar a 10. E quando chega a 10, quando ele chega a 11, na verdade, né, ele é falso, então aqui acaba a execução do loop. Aqui embaixo tem um exemplo bem simples, né, como eu elucidei, mas aqui é em forma de código. Então, o número aqui, ele começa com, nesse caso aqui, ele começou com 1, mas ele poderia ter começado com 0, né, como eu comentei. E o número, ele é menor ou igual a 10. E aqui a variável contadora, que é o próprio número somando mais 1. Então, ele vai somando, 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 e quando ele chega em 11, para a execução, porque 11 é maior do que 10, né? Então, é basicamente isso. Eu sou o Matheus e agora eu vou apresentar um pouquinho da aplicação da estrutura de repetição na linguagem Java. Aqui a gente consegue enxergar um programa cujo objetivo é unir dois vetores quaisquer, é, não quaisquer, né, quaisquer, unir dois vetores que me foram dados inicialmente, que seriam esse vetor A aqui, esse vetor B aqui. O vetor A ele vai ter 4 elementos e o vetor B vai ter 3 elementos. A minha estrutura de repetição ela vai ser utilizada como ferramenta para eu varrer as informações desses vetores e criar a união deles. No caso, eu criei aqui também três variáveis, utilizando essa variável length, que vai me retornar o tamanho do vetor. Então, a gente consegue observar aqui que quando eu somei o valor do tamanho do vetor A mais o tamanho do vetor B, eu gerei um tamanho C. Esse tamanho C vai ser do vetor novo
que eu acabei criando aqui. Beleza, ótimo. Agora vamos começar com a parte da estrutura de repetição. Para eu escrever os elementos do vetor A no vetor C, eu preciso varrer primeiro o vetor A. Então eu vou precisar visitar todos os endereços que estão criados nesse vetor A. Toda conta ali vai iniciar no zero. Então, por isso que eu iniciei a minha variável de repetição aqui com o valor zero. E eu estou indo até o final do vetor A, ou seja, o tamanho do vetor A. Estou variando de 1 em 1, porque essa contagem é natural dos índices de cada casa, de cada endereço desse vetor. E o que eu vou fazer? Eu vou atribuir todas as casas do vetor C, que vai ser o meu produto, né? Gerado pela soma A e B, com as casas do vetor A. Ou seja, o vetor a casa 0 do vetor A vai ser igual a casa 0 do vetor C, assim por diante, até o quarto elemento, que no caso é a casa 3. É isso, porque é 0, 1, 2, 3, 4 elementos. Beleza. Para adicionar o meu vetor B nessa brincadeira, eu vou fazer a mesma varredura, então eu vou utilizar o mesmo elemento de repetição, só que em vez de iniciar no zero, eu vou iniciar no tamanho do vetor A, porque eu já varri o vetor A. Então eu quero utilizar o índice para colocar os elementos no vetor C, ou seja, depois que 4. Então eu vou começar no 4 e vou até o 7. Sabendo disso, eu sei que no C isso vai funcionar, porque o vetor tem tamanho 7, então eu consigo ir do 4 ao 7. Porém, isso não acontece no vetor B, que ele tem tamanho 3. Então eu preciso tirar esse valor 4 inicialmente. Então a gente consegue ver aqui a diferença, né, da minha variável de inicialização aqui da estrutura de repetição menos o tamanho de A. Ou seja, 4 menos 4, 0. Então ele vai no 0, que é o 3, 1 que é o 5 e 3 que é o 1. Beleza. Depois disso, eu vou printar a posição do i na variável c. Vamos botar para rodar aqui. E a gente consegue ver a posição com o seu respectivo elemento. Para deixar mais completo esse exercício, eu posso até colocar 2 laços adicionais com as devidas posições. A posição, no caso, estou me referindo a C. Então aqui eu vou C posição, A posição e B posição. Ah, não, tá certo. A posição e a posição. Aí aqui eu vou me referir ao C, mas agora eu vou querer me referir ao A. Aqui é o B. Então aqui B e aqui A. E vamos obter a saída de todos os vetores. Vamos lá. Errou! Tá, porque errou, porque aí não vai funcionar. No caso, porque eu estou varrendo A com tamanho C.
Então tem que ser tamanho A e B tem que ser tamanho B. Então vamos lá de novo. E beleza, obtive minha saída aqui e a gente consegue. Vou dar um print entre esses laços para conseguir enxergar melhor o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Beleza. Aí, ó, consegui enxergar tudo que foi transcrito aqui com essas estruturas de repetição. Então eu varri o vetor A, ó, na posição 0 tinha 5, na posição 1 tinha 7, na posição 2 tinha 4, na posição 3 tinha 10, né? E transcreve essas posições aqui no C, né? 0 foi 5, 7 e 4. Mesma coisa por B. Então, na posição 0, que é a minha posição 4 menos 4, que dá 0, mas eu vou utilizar 4 ali. Eu vou colocar o valor 3 na minha posição 5, que é 4, ou que é 5 menos 4, que dá 1, né? Então aqui posição 1, posição 5 aqui, vai usar o valor 5. E na minha posição 6 menos 4, que é na posição 2, eu vou printar o valor 1. Então, o valor 1 aqui. Aqui a gente utilizou esse recurso de repetição para varrer os vetores. Perfeito? Exemplo de aplicação bonitinho. Deixa eu só apresentar aqui no final a minha referência da bibliografia que a gente colocou aqui em padrão EBNT, que foi acessada hoje. E a gente tem o texto aqui, que é uma explicação breve dos elementos de repetição aqui com o fluxograma bonitinho que a Letícia explicou anteriormente. Obrigado, hein?